Bom, mas meu caro, prazer revê-lo, ainda que virtualmente, com tantos quilômetros de distância, depois de alguns anos, aí para falar de um assunto que nos uniu como amigos há algum tempo e que tanto me agrada, que são os vinhos verdes. Que é isso. A nossa ideia e a minha ideia em particular, quando te lancei esse convite, foi precisamente fruto da amizade que temos, da volta dos vinhos, tantos anos. Recordo-me, hoje de manhã, quando acordei, recordava-me da tua primeira visita aqui à região dos Vinhos Verdes, com um grupo onde veio, se não estou em erro, o Daniel Pérez também, entre outros. Sim. Fizemos um passeio fantástico aqui por esse Vale do Lima, que eu tenho aqui mesmo do meu lado direito, ou mesmo aqui em frente ao Rio. E eu sei, temos aqui o Rodolfo Tristão, também um sommelier que entrou na conversa. Olá, Rodolfo. E diziam então que foi uma viagem fantástica, onde o Diego fez uma visita especial na região dos Vinhos Verdes. Vamos aqui no Val do Lima. O Diego é um profundo conhecedor dos vinhos verdes e dos vinhos portugueses. Parabéns também pelo teu percurso que tens feito, pelo amor que tens aos vinhos portugueses e aos vinhos verdes em particular. E pronto, queríamos então falar um bocadinho desta marca estreia, que é a marca, a par da marca Adega Ponta Barca, que nós temos mais presente no mercado do Brasil, desde o Pará, a São Paulo, ao Rio, a Minas Gerais, enfim. E por isso queremos que nos falasse um bocadinho da tua experiência com os vinhos verdes e com estes vinhos em particular. Bom, a região dos vinhos verdes é a região de Portugal que eu visitei mais vezes. Eu já estive quatro ou cinco vezes na região dos vinhos verdes, né? Já estive em Portugal algumas vezes, mas sempre visitando regiões diferentes, e a região que eu mais visitei foram os vinhos verdes. São vinhos que são muito populares no Brasil. Ao mesmo tempo que nós temos vinhos de excelente custo-benefício e que o Brasil consome em bom volume e poderia consumir mais ainda, porque são vinhos leves, fáceis de beber, muito adequados para o nosso clima e para a nossa gastronomia. Também é uma região que faz vinhos que ainda não foram descobertos pelo consumidor, né? E aí a gente pode incluir o meu queridinho, que são os tintos, né? O vinhão, né? Que tem um potencial muito grande, embora não seja tão bem visto assim pelo consumidor. E nós encontramos também na região dos vinhos verdes vinhos de alta qualidade, vinhos de qualidade internacional, com potencial de guarda, como são os alvarinhos, né, que é o fio condutor dessa nossa conversa. Eu estou aqui na minha taça com estreia 2014, então um alvarinho já mais evoluído, mas ainda com muito frescor, muita fruta, e com uma vertical aqui, com 3 safras do estreia, o 2014, 15 e o 17, o 18. Então é uma região que eu vejo com muito bons olhos pela adaptabilidade para o paladar e para a gastronomia brasileira, e também pelo fato de entregar tudo isso com preços muito adequados para o mercado brasileiro, que obviamente não é um mercado que absorve com tanta facilidade vinhos de preços mais elevados, né? E ao mesmo tempo eu vejo como uma região que faz um trabalho muito bom de comunicação dos seus produtos, né? E até por isso acho que é um trabalho que tem que ser valorizado e divulgado por conta disso, por ser uma região que entende a necessidade de comunicar bem os seus produtos e faz um bom trabalho de comunicação aqui no mercado brasileiro. Isso. Diego, eu acho que era interessante também, fruto da tua experiência e das visitas que fizeste à região dos Vinhos Verdes e do teu profundo conhecimento como um dos melhores e mais reconhecidos sommeliers brasileiros e do mundo, e eu diria, porque já estiveste no concurso mundial de sommeliers, com uma belíssima representação. Quando tu vieste aqui à região dos Vinhos Verdes e viste o Vale do Lima, com o Valoureiro, o Vale do Minho, com o Valvarinho, como é que um brasileiro especialista em vinhos chega aqui, percebe o território, o que é que nos diferencia e o que é que sente depois quando prova o vinho? Para aquelas pessoas que nos estão a seguir, que são menos familiarizadas com o vinho, o que é que tu sentiste? O que é que diferencia estes vinhos dos outros?
A leveza e a frescura, né? O caráter principal, acho que o maior caráter distintivo dos vinhos verdes é o fato de que é uma região que produz vinhos leves e frescos e com qualidade. E isso, enfim, existem, para quem não, para os amigos que não são do Minho, né, que estão aqui acompanhando, principalmente daqui do Brasil, a região dos vinhos verdes, existem anedotas em função de qual seria a origem do nome, e mesmo lá nos vinhos verdes eles não têm um consenso em relação a qual seria a versão oficial, mas ambas remetem a essa frescura e a percepção da região. Né? Uma versão é que o nome Vinhos Verdes seria uma referência ao fato de ser uma região muito verdejante, pelo fato de ser uma região úmida, onde chove muito mais do que em outras zonas da Europa, e a outra versão, que Vinhos Verdes seria uma referência ao fato dos vinhos serem muito acídulos. Então, que seriam vinhos feitos com uvas colhidas antes da maturação ideal, né? O que não é fato, são apenas uvas adequadas para aquele clima e que tem essa acidez naturalmente. E isso é o que fica mais evidente na visita à região. Primeiro, essa natureza exuberante, muito verdejante, que não é o tão típico de zonas produtoras de vinho. As zonas produtoras de vinho, em geral, são ambientes mais inóspitos, mais secos, e também a questão da frescura, que é muito característica dos vinhos daí da região, se beber engoladas, né? Vinhos que se bebe litros sem perceber. Pois temos, nós costumamos dizer às vezes a brincar que os vinhos verdes são vinhos que respeitam a inteligência, porque como não são muito alcoólicos, você pode beber um copo ou dois e mantém-se estável, digamos assim. Outra das grandes características que eu acho que era interessante também para quem nos está a seguir, ouvir-te um bocadinho falar disso, era a parte da gastronomia. Nós aqui na nossa região, como sabes, uma das bandeiras que dizemos, e para o pessoal que nos está seguindo aí do Brasil, que a gente defende é que o vinho verde é um vinho. Agora vou fazer um mute e vou mudar para a minha conversa com pronúncia brasileira, que o vinho verde é um vinho muito gastronómico, um vinho ideal para casar com muita comida. O que é que tu, como sommelier, o que é que nos tens para dizer isso? Alguma harmonização que tenha surpreendido mais com o vinho verde, tenha-te ficado mais na memória, uma experiência que tu tenhas, algum prato brasileiro em específico destes principais que tu gostes em particular com o vinho verde? Se calhar falando um bocadinho agora do Alvarinho em particular. Bom, falando de harmonizações com o vinho verde em geral, os estilos mais leves, mais delicados, né? Tem umas garrafas aqui atrás dos outros varietais, do Arinto, do Loureiro. Esses estilos mais leves, eles se dão muito bem com gastronomia mais leve. Então, pescados, frutos do mar, pratos à base de vegetais, e o fato de serem vinhos com boa acidez e com muita aromaticidade faz com que eles sejam muito interessantes também com pratos nessa linha que tenham mais gordura, mais substância, como por exemplo um pirarucu, peixes de rio de sabor mais intenso, filhote, outras preparações típicas aqui do Brasil. Especificamente no caso do tinto, o vinhão, ele é um vinho que surpreende muito na harmonização com especialidades da gastronomia brasileira, como maniçoba, como feijoada, como cortes específicos do churrasco. Costela fogo de chão com vinhão funciona maravilhosamente bem, porque é uma carne que, se for bem feita, ela não vai ser dura, ela vai ser muito macia, ela vai se desmanchar na boca, mas ao mesmo tempo é uma carne com muita gordura, e a acidez, a astringência do vinhão casam muito bem com ela. No caso do Alvarinho, a gente já tem duas vertentes quando a gente pensa em harmonização do Alvarinho. Uma coisa é quando nós temos um Alvarinho jovem, outra coisa é quando nós temos um Alvarinho velho. E aí é um grande trunfo do Alvarinho ser essa casta que se presta ao envelhecimento. Eu tive a oportunidade aí na região de provar Alvarinhos de meados dos anos 90 e vinhos que envelheceram muito bem. Alguns dos Alvarinhos que eu ganhei na nossa primeira visita aí, foi em 2011, ainda estão aqui guardadinhos, porque eu entendo que mesmo sendo 2010, 2011, não é a hora de beber esses Alvarinhos.
Você vai me prometer que eu, quando for visitar você em Campinas, abrimos uma garrafa juntos. Com certeza, certamente, está prometido já. Vamos abrir um Alvarinho 2011, embora o Alvarinho 2011, na minha opinião, nesse momento, ainda está jovem, ainda pode esperar mais uns 10 aninhos para chegar no ponto ideal. E também já tive a oportunidade de beber vinhos verdes de outras castas velhos também, porque essa acidez ela dá esse suporte para o envelhecimento, né? No caso do Alvarinho, quando nós vamos para pratos jovens, para alvarinhos jovens, o fato dele ser um vinho que ele tem mais presença de boca do que as outras castas dos vinhos verdes, o fato de ser um vinho com mais intensidade e potência aromática, faz com que ele funcione bem com pratos que vão ter essas características. Então vai funcionar bem para pensar em especialidades da gastronomia brasileira, com pratos como, por exemplo, uma moqueca, um acarajé, esses pratos que têm sabores e aromas muito intensos. E indo para alvarinhos mais velhos, eu já gosto deles na harmonização com carne suína, né, carne de porco, eu gosto bastante. Alvarinho com torresmo, né, você tem acidez para cortar a gordura, você tem textura do vinho para a textura crocante do prato, né, os rojões, né, que vocês têm aí na região, também é carne suína, e que para mim funcionam muito bem com alvarinho. Alvarinho com carne suína é uma harmonização que eu gosto bastante de fazer. E mesmo aves com sabor mais intenso do que frango, como por exemplo codorna, pato, são harmonizações que eu também acho bem interessantes com alvarinho. Porém, como tudo no mundo do vinho, a palavra mágica no mundo do vinho é a palavra depende, né? Tudo depende. Depende da preparação, depende do molho, depende de uma série de fatores. Então é um pouco impreciso falar, olha, alvarinho harmoniza com camarão. Mas qual camarão? Preparado de que forma? Com qual molho? Com qual harmonização? Eu acho que no final das contas, vinho bom harmoniza com comida boa, qualquer que seja o vinho, qualquer que seja a comida. Aí é fácil. Aí é fácil, exatamente, amigo. Olha, diz-me uma coisa que eu acho que é interessante para as pessoas que estão na casa. Tu estavas a dizer há pouco, e nós vemos aí a cor desse alvarinho que estás a beber aí já com alguma idade. Para as pessoas que não têm experiência de fazer o que fizeste, que é pegar nessa garrafa de Estrela Alvarinho de 2014, 2015, 2016, 2017, fazer uma prova que nós temos vertical, ou seja, uma prova com vários anos. Nós temos este especial da colheita 17, que teve este prémio de 90 pontos da Wine Enthusiast. Temos aqui esta Magna 2016. O que é que tu sentes quando fazes esta prova vertical? Ou seja, que tipo de sensações na boca e de aromas sentes no 14 que já não sentes no 15, que sentes no 17 e no 18? Em todos o que vai se manter é a fruta, né? A fruta amarela, o alperce, o damasco, essa fruta de caroço, o cítrico, o floral, isso está presente em todos, o que vai mudar o caráter dessa fruta. Nos mais jovens é uma fruta mais jovem, mais fresca, nos mais velhos, nos mais evoluídos, já é uma fruta mais madura, mais redonda, além de começar a surgir as notas de envelhecimento, as notas oxidativas. Verticais, para mim, sempre são uma forma muito interessante para a gente entender o caráter de uma determinada uva, de uma determinada casta. Então, ter a oportunidade de provar diferentes safras do mesmo vinho, da mesma uva, me dá a oportunidade de entender como aquela uva se comporta ao longo do tempo. Os vinhos você pediu para serem entregues aqui para mim, para a gente poder ter essa conversa. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eles estão com o pessoal da Vai Vinho, né? Eles mandaram aqui um cupom de desconto para a live, mas quando eu colocar na câmera vai ficar ao contrário, né? O pessoal da Vai Vinho. E a Vai Vinho, eles têm em estoque o Alvarinho 14, 15 e o 17, que foi justamente esse que teve essa pontuação maior. Então, além de ter a oportunidade de quem entrar lá em contato com eles, de provar um alvarinho que teve uma pontuação expressiva na imprensa internacional, que é o 2017, pode pedir também essas safras mais antigas, justamente para fazer essa vertical e poder experimentar isso ao longo do tempo. Acho que degustação vertical é das experiências mais didáticas que nós podemos ter no mundo do vinho, no aprendizado e na compreensão do vinho, né? Provar diferentes safras do mesmo vinho lado a lado. Bom, deixa-me então dar-te essa nota que é importante,
nós estamos aqui a falar dos vinhos, as pessoas vão ficar com água na boca para os poder provar. Então, reforçar aquilo que estava a dizer o Diego, através da vaivinho.com.br, é uma loja nova online, tem cerca de um mês, eles fazem entregas fantásticas em São Paulo em menos de 2 horas, entregam vinho motoboy em todo o Brasil em 24 horas, tem um serviço extraordinário e tem então este cupom D de Diego, Arrébola 15, e tem um desconto de 15%. Nós aqui em Portugal, para quem nos está a seguir cá em Portugal, também excepcionalmente, para quem está a assistir a esta live, nós temos um desconto também, nós estamos com um desconto de 15% na nossa loja online e adicionamos mais 15%, por isso também estamos com um desconto neste momento de 30% na compra de todos estes vinhos da gama Estreia, por isso adega.barca.pt/loja podem também provar estes vinhos e se quiserem algumas safras ou colheitas que nós vemos aqui em Portugal mais antigas do Estreia também nos podem fazer esse pedido que nós enviamos com muito gosto. Pronto, depois desta parte mais comercial, mas também para as pessoas eu sei que gostam de provar, ouvem-nos a falar e depois não têm essa oportunidade, continuamos então a nossa conversa. Diego. É sempre importante falar essa questão comercial, é óbvio, a gente trabalha, no meu caso, eu trabalho com vinho, trabalho com consultoria, faço trabalhos como esses sendo pago e sendo comissionado, mas acho importante frisar que no caso da Vai Vinho não tem nenhum acordo aqui de comissão, nada disso. Eles realmente ofereceram esse desconto para quem ia acompanhar aqui a live. Essa conversa é motivada aqui por eu gostar dos vinhos verdes, pelo Bruno ser um grande amigo, então não existe nenhuma questão comercial aqui envolvida, é que só os vinhos realmente são bons, o trabalho de entrega deles é rápido, então aproveitem esse cupom de desconto para ter um descontinho aí de 15% e aproveitar os vinhos no site deles. E vai vinho. E vai Isso, vinho. O José Anto está falando aqui também que é para zerar os estoques, né, José? Zerar os estoques que é para Vai Vinho pedir mais vinho para a Adega Ponte da Barca. Precisamos movimentar a economia. Isso daí. E o mercado brasileiro é um mercado fantástico. Todos os nossos vinhos da marca Estreia que estão aqui atrás de mim, de facto, eu diria que é o mercado de maior sucesso desta marca, a seguir a Portugal, por isso no mercado externo tem sido um mercado extraordinário. A marca Estreia já está um pouco por todo o Brasil e daí também temos esta gama também tão alargada. Eu não sei se Diego, não sei se há pouco ouviste, quando estávamos com aquela dificuldade de som, penso que não, mas nós estamos a preparar também mais uma surpresa. Nós o ano passado lançámos na gama Estreia um monocasta, 100% Arinto, eu sei que tu gostas também muito da casta Arinto, e já está disponível no Brasil, é esse aí, exatamente, e depois uma surpresa, nós estamos mesmo prestes a colocar no mercado, estamos a preparar o lote final, vamos lançar um vinho, uma casta que eu sei que gostas muito a par do Alvarinho, um 100% Avesso, na gama Estreia, em breve também no Brasil. Assim, uma coisa muito forte na viticultura portuguesa é o corte. Olha, o Gabriel entrou aí agora mesmo, esteve comigo e contigo faz uns 3, 4 anos cá na... É o Raeli, nosso grande amigo, nosso panda do vinho brasileiro. Bem-vindo, panda. Algo que é muito ligado à tradição da vitivinicultura portuguesa é o lote, é o corte. É usar diferentes uvas para compor uma orquestra, né? Pegar diferentes músicos para compor uma orquestra. E é algo muito bacana e que realmente, em geral, vai produzir vinhos melhores e mais completos. Mas é sempre bacana, isso vale para o consumidor, como vale também para o profissional. É muito legal poder entender e provar as uvas em separado para entender o que cada uma entrega, o que cada uma vai aportar. Então, provar as castas dos vinhos verdes, não só nos cortes, mas como varietais, Alvarinho, Loureiro, Arinto, Avesso, Asal, Roupeiro e todas as demais, é sempre uma oportunidade interessante para aprofundar a compreensão dos vinhos. Diego, eu prometo que mal saia um Estreia Avesso, vamos fazer uma estreia e vamos te enviar uma garrafa para tu então provares.
O Orinto, tu provaste também já o Orinto que recebeste da Vai-Vinho? Não, ele tá aqui aguardando a hora dele, né? Eu abri o estreia. Na verdade, quando chegaram os vinhos que você me mandou, e eu fui guardar eles na minha adega antes dessa live, enfim, porque chegaram semana passada aqui os vinhos, eu vi que eu tinha na minha adega uma garrafa ainda do Estreia 2014. Então eu abri a garrafa do Estreia que já estava na minha adega, 2014, e as que você mandou, elas estão todas aqui guardadinhas e eu vou ao longo do tempo bebendo e postando elas por aqui. Eu bebi na semana passada o rosé que você mandou. Eu não postei o rosé para não estragar a surpresa da live, para não ter spoilers, mas os demais, conforme eu vou degustando, eu vou postando por aqui, enfim, acompanhem o pessoal que entrou pelo perfil da Ponte da Barca, siga aqui o Instagram, que conforme a gente vai degustando, eu vou postando e comentando os vinhos. Mas fico na expectativa aqui de provar o seu avesso assim que ele estiver disponível. Sim, vai estar em breve. Nós vamos colocá-lo imediato na nossa loja online aqui em Portugal e vamos de certeza a seguir a live o Lécio Ribeiro, da nossa importadora no Brasil, da Conceito Português, que é quem tem essa loja Vai-Vinho. Vai de certeza receber muitos pedidos de provas de vinhos no Brasil. Por isso, Lécio, aguardamos também pela tua encomenda aí do Brasil, para rapidamente termos mais um vinho da gama Estreia aí no Brasil. Diego, só se calhar mais uma ideia que pode ser interessante para quem nos está a seguir, sobretudo para nós portugueses que estamos aqui deste lado. Como é que está neste momento com esta questão da pandemia? Como é que vai o mercado do mundo do Brasil? A galera está bebendo mais em casa, está bebendo na restauração, na hotelaria não bebe certeza, mas o consumo em casa vai crescendo no supermercado, o ticket médio de venda. Como é que está o mercado de vinhos? Nós temos notícias boas e notícias ruins. Vamos olhar para as notícias boas primeiro, mas depois nós vamos falar das ruins também, porque o otimismo só pelo otimismo não é saudável. Aumentou, o brasileiro ele está neste momento, por estar mais em casa, consumindo mais vinho, aumentou o interesse brasileiro por vinho. Eu ainda não vi os dados do mês de abril, mas no mês de março, se você pegar as estatísticas de pesquisa no Google, daqui do Brasil, pela primeira vez na história, vinho foi mais pesquisado do que cerveja. Então isso é uma mudança importante. Agora, ao mesmo tempo em que existe esse interesse maior, um outro ponto, um mercado que ainda era muito pequeno no Brasil, que está crescendo muito, que é o da compra online. Então, as vendas online no Brasil, não só para vinho, para tudo, ainda era uma coisa marginal e cresceu muito por conta da pandemia, da quarentena e tudo mais. Vocês estão entrando na fase de começar a afrouxar a quarentena. Aqui nós ainda vamos chegar no pico dos casos, e a quarentena que estão querendo afrouxar agora vão ter que apertar mais. Então, são situações um pouco diferentes. Porém, nós temos algumas questões no mercado que vão impactar nos próximos tempos, que, primeiro, a questão financeira, obviamente. O Brasil já vinha passando por uma certa crise financeira, e essa crise vai se aprofundar, porque vem uma recessão global, né, por conta do Covid. Nós devemos, pelo menos, triplicar o número de desempregados no Brasil, porque vai ser uma coisa complicada. O mercado da restauração, que é um mercado muito importante para a venda de vinhos no Brasil, é um mercado duramente atingido pela crise. Então, muitos restaurantes já estão fechando e muitos mais vão fechar quando acabar a quarentena, porque eles não vão se segurar. Isso vai afetar a venda de vinhos. Então, existem muitas oportunidades para quem puder trabalhar a venda online, a venda direta ao consumidor, para quem souber chegar no consumidor, mas, ao mesmo tempo, haverão dificuldades nos canais tradicionais de venda, principalmente no on-trade, que são bares e restaurantes. Os supermercados aumentaram as suas vendas. Eu sei de alguns supermercados que, inclusive, estão demandando mais vinhos para os seus fornecedores, porque é isso, as pessoas estão em casa, então tem mais ocasiões de consumo. Aquilo que era o normal, de chegar na sexta-feira, final do expediente, não, agora eu vou abrir um vinho e relaxar,
De repente a pessoa se sente mais à vontade para fazer aquilo a semana toda, porque ela está em casa a semana toda. Então, qualquer dia da semana eu vou abrir um vinho, vou tomar uma taça para relaxar. E isso vai gerar um consumo maior, e desde que esse consumo seja moderado, isso melhora, inclusive, para a saúde de quem está consumindo. Tem que fazer mais ação, né? Senão o pessoal está todo engordando do consumo do vinho. Sim. Não vamos falar de coisas tão tristes no momento, Bruno, que eu não quero chorar aqui no meio da live. Mas é isso, existe o potencial de que as pessoas consumam mais, mas ao mesmo tempo determinados canais de consumo, de vendas, vão ficar muito afetados. No caso da Conceito Português, como ela já está com esse foco de trabalhar vai e vinho, de trabalhar a venda direta ao consumidor final, potencialmente pode melhorar muito o mercado para os vinhos da Ponte da Barca no médio prazo aqui no Brasil. Mas é uma situação difícil, como é uma situação difícil no mundo todo, a gente sabe que não vai ser fácil, o câmbio também é uma situação complicada, né? Houve toda uma crise de confiança e o valor do euro estourou aqui no Brasil, tem circulado por volta dos R$6, isso cria uma dificuldade adicional. O Brasil tem uma carga tributária absurda, em cima de tudo, em cima do vinho em particular, essa carga tributária ela é muito grande. No momento a gente está em compasso de espera, a gente está aguardando as coisas caminharem para ver para que lado elas vão e como que nós vamos poder lidar da melhor maneira com isso nos próximos meses e anos. Eu acho que é uma boa janela de oportunidade para os vinhos verdes e para esta marca estreia, também a nossa marca estreia, mas para os vinhos verdes, porque de facto são vinhos que não são muito alcoólicos, são vinhos leves, são vinhos frescos, de boa acidez. Por isso, para quem está em casa, para quem precisa de uma bebida refrescante, para esquecer um bocadinho esta questão da pandemia, são vinhos ótimos. E eu diria também tem aquela característica que há bocado falámos da parte gastronómica. As pessoas estão em casa, mas nem sempre estão com vontade de ir para a cozinha, de cozinhar, de fazer pratos complicados e por aí fora. E o facto dos vinhos verdes serem vinhos muito fáceis de harmonizar, porque são vinhos frescos, têm boa acidez. Ou seja, nós com qualquer prato, até com os ovos, com uma carne, com peixe, enfim, qualquer coisa que a gente faça em casa de uma forma mais simples, sendo também vinhos frutados com boa acidez, eles normalmente não vão complicar, não vão sobrepor sobre o prato, sobre a comida, vão fazer uma boa integração. Por isso esperemos que sejam, que ao menos apesar desta situação de confinamento, que é a palavra que nós estamos a usar aqui muito em Portugal, não sei se é que usam aí no Brasil, de confinamento em casa, que o consumo de vinho verde aumente. Eu só quero deixar registrado um protesto que se a ideia foi esquecer a pandemia, esse negócio do álcool baixo não ajuda não, você precisa mandar aguardente para cá, porque a gente precisa de algo mais pesado para esquecer a pandemia. Não está sendo fácil, como se diz por aí. Nós lançamos uma aguardente especial, uma reserva de sócios XO, Extra Old, por isso ainda há a nossa primeira live com o chefe de cozinha, com o chefe Renato Cunha, faz agora um mês mais ou menos, que é uma grande especial. Se quiserem provar, vão ao site da Adega Ponta Barca, que nós estamos a fazer também umas vendas online. É uma edição limitada, são 665 unidades, neste momento já não há todas, haverá cerca de metade, por isso para quem quiser uma aguardente, para esquecer a pandemia, para tomar no final da refeição. Obrigado, Diego, pela dica. Vieram para o Brasil algumas garrafas? Ainda não. Ô, Laércio, que isso, Laércio? A Conceito Português vai ter que pedir algumas garrafas e colocar na Vai Vinho. De facto, eles têm esta entrega extraordinária em 2 horas, que é uma coisa inacreditável. Falava esta tarde, há pouco, com o Leste, eu liguei-lhe a perguntar se era verdade. Ó Leste, é verdade que vocês entregam vinhos em São Paulo em 2 horas? Isso é impossível. Se não é verdade, entregamos até da parte da manhã em menos de 2 horas. De facto, inclusive os vinhos que vieram para mim, para nós utilizarmos na live, nós acertamos essa live no final da tarde. Você conversou com o Laércio durante a noite, no dia seguinte, pela manhã, estavam aqui em casa. E eu não moro em São Paulo. Eu moro em Campinas, a 90 quilômetros de São Paulo. E, enfim, considerando que o produto, que o pedido caiu na logística de manhã, então o produto estava aqui na minha casa em 3, 4 horas, e estou morando fora de São Paulo. Então, realmente, a logística dele está funcionando bem redondinha.
Agora nós vamos ter que exportar vinho para o Laércio e importar o Laércio para Portugal para nos ajudar a montar a logística aqui igual a essa. Boa! Muito Isso bem. é negociável, quanto que vai ser o preço FOB do Laércio? É isso. Muito bem, Diego. Não sei se tens mais alguma coisa para partilhar connosco. Não, eu queria ouvir de você também, Bruno. Como que estão as coisas aí para vocês com a pandemia? Como que está a família aí em Braga? Se vocês estão conseguindo manter bem o isolamento? Eu sei que está começando a afrouxar um pouco as coisas agora em Portugal. Como que está para a adega Ponte da Barca, a questão comercial, não só em Portugal, mas para o restante da Europa. Eu tenho feito algumas lives nas últimas semanas com algumas pessoas justamente para conversar sobre o mercado. Ontem eu conversei aqui com Andrés Rosberg, que é o presidente da Associação Internacional de Sommeliers, justamente para falar sobre o impacto na nossa profissão. Eu queria ouvir um pouquinho isso de você também, como que estão as coisas para o mercado do vinho em Portugal, para a indústria, para as vinícolas, como que está sendo o impacto disso. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pela lembrança da minha família bracarense. Em Braga está tudo bem, felizmente, com os meus filhos, com a minha mulher, com os meus pais, enfim. Tudo bem. O confinamento em Portugal, de facto, foi um confinamento no início voluntário, mas muito rigoroso. Nós ficámos mesmo em casa, em geral. As empresas mais da área produtiva, aquelas que continuaram a laborar, como foi o caso nós aqui da Adega Ponte da Barca, as pessoas fizeram um confinamento restrito, ou seja, vinham apenas de casa para o trabalho, trabalhavam. Aqui na empresa nós somos quase uma família, por isso aquilo que combinámos entre nós de uma forma democrática foi isso, foi ficarmos aqui a trabalhar. Algumas pessoas em turnos, ou algumas pessoas em teletrabalho, mas ficámos aqui confinados apenas ao trabalho e à família, sem outro tipo de contactos, e isso de facto permitiu que aquele pico, aquela linha que se temia, que aconteceu em Espanha, em Itália, por aí fora, em Portugal não aconteceu, e agora já estamos de facto numa altura de abertura. Para o mercado de vinho, acho que foi um bocadinho global. O mercado de vinho português caiu, a restauração, todos esses vinhos. Nós, como somos uma vinícola já com alguma expressão, nós estamos a fazer cerca de 4 milhões de garrafas e exportamos para 30 mercados. Por isso temos uma diversidade muito grande de clientes. Tivemos um desempenho muito bom. O mês de março caímos bastante no mercado nacional, mas crescemos lá fora. Suécia, Reino Unido, Brasil, enfim. Conseguimos manter o nosso nível de encomendas e até estamos a fechar o mês de abril. Agora os números são muito animadores, crescemos muito em abril. Em maio está agora a começar, ainda hoje de madrugada caiu uma encomenda grande dos Estados Unidos, do Brasil, da Rússia, do Reino Unido. Por isso, felizmente, no nosso caso aqui em Portugal, lá estamos um bocadinho em contraciclo, mas 2020 para já está a ser um ano positivo. Nós até brincávamos hoje, o José das Oliveira dizia, o nosso enólogo, o diretor-geral, dizíamos esta tarde, esperamos que esta ação se mantenha porque está a correr muito bem. Mas pronto, sabemos que estamos um pouco em contraciclo, por isso também mandamos aqui um abraço de solidariedade para muitos dos nossos colegas produtores de vinho, que estão de facto a passar por algumas dificuldades, é que eles trabalham mais só com a restauração. Mas pronto, acho que o mercado português agora um bocadinho vai abrir e vai recuperar. E aquilo que falamos é que a esperança que nós temos é que as pessoas, quando isto passar e vier mais daqui a 2 meses, enfim, que as pessoas saiam para a rua, com cuidado, obviamente, mas que o consumo dispare, as pessoas estão todas com vontade de ir para a rua, de passear, de voltar a um restaurante, a sentar, a tomar uma boa refeição e uma boa taça de vinho. Por isso esperemos que seja verdade. Aqui a brincadeira é que no dia que a quarentena acabar, eu vou fazer uma quarentena invertida. Eu vou ficar 15 dias sem entrar na minha casa. Na hora que eu sentar no banco de bar, ninguém me tira dali, nem guindaste me tira daquele banco. É isso. Pronto, Laércio também está a ouvir. Diego, obrigado pela tua amizade, por teres aceito este convite, por afinal seres o meu anfitrião. Eu é que ia ser o teu anfitrião, mas tivemos a exclamação. Muito obrigado por isso. Desejo o maior sucesso para ti, para a tua família, para o teu desempenho, para os teus colegas profissionais também, para os sommeliers, que nesta fase é uma fase complicada. Por isso que voltemos todos rapidamente ao trabalho
nós que continuemos a produzir bons vinhos, a vender muito vinho para o Brasil e que vocês são desde tenham oportunidade e consultores de apresentar os vinhos aos vossos clientes, que as pessoas tenham saúde e possam beber muito vinho, porque de facto o vinho faz parte um bocadinho deste nosso estilo de vida, de gastronomia, mas saudável, alegre, enfim, o vinho é o nosso proporcionador de grandes conversas e grandes amizades como esta que nos une a nós dois, transatlântica. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar dessa conversa, Bruno. Obrigado pelos vinhos que vão ajudar a alegrar essa quarentena aqui. Agradeço a todos que participaram, que vieram aqui, apesar dos nossos atrasos, das dificuldades técnicas aí no meio do caminho. Deixar um convite para os amigos de Portugal que entraram aqui pelo perfil da Ponte da Barca. Mais tarde, às 20 horas, aqui no Brasil, meia-noite aí em Portugal, tem mais uma live hoje com Pedro Melo e Souza, que é um jornalista do Rio de Janeiro, escreve uma coluna para o Globo, que nós vamos falar de vinho em lata, dos vinhos Área, que são vinhos que eu assino em lata aqui no Brasil. Então tem uma live com ele para falar sobre esse tema às 20 horas aqui no Brasil, meia-noite em Portugal. Quem estiver interessado e puder participar, agradeço a participação. Reforçando para todo mundo... Oi? E eu vou ligar. Espero ver os seus comentários por lá. Aliás, a proposta do vinho em lata casa muito com o vinho verde. Descontração, simplicidade, é algo para ser considerado. Se quiserem uma consultoria, podemos conversar. Está sendo um desafio. Reforçando a questão comercial, quem quiser comprar os vinhos é com o pessoal da Vai Vinho, aqui em São Paulo, né, pela internet, pelo Google, vocês acham. E eles disponibilizaram para quem estiver assistindo aqui a live um cupom de desconto de 15%, cupom da Rebola, tudo junto, da Rebola 15%, um desconto de 15% na compra dos vinhos em geral lá no site, mas obviamente comprem vinhos da Ponte da Barca, comprem vinhos Estreia. E é isso, muito obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com você. Saudades suas, espero vê-lo em breve, logo que os aeroportos abram e os voos Portugal-Brasil sejam restabelecidos. Abraço grande para você.